Olá, seja bem-vindo, estamos aqui novamente em abibliavocê.com.br. Hoje nós vamos meditar sobre princípios fundamentais do ensino bíblico. Nós poderíamos tratar de muitas coisas acerca do ensino bíblico, poderíamos até nos estender muito mais do que isso que nós estamos falando aqui, mas vamos tentar ser um pouco mais concisos, exatamente porque estamos com o nosso foco no planejamento. Entretanto, você diria, então, se o nosso foco é planejamento, para que vamos falar de tantas outras coisas? Ora, o nosso foco exatamente é planejamento, mas para planejar, você precisa ter conceitos importantes formados, mesmo que rusticamente, a sua mente, para que você possa entender o que vamos falar com melhor clareza, com maior amplitude de consciência durante o nosso ensino sobre a escola bíblica dominical, no caso de planejar um plano de aula. Então nós vamos agora passar para esse princípio, mas antes eu queria falar para você uma coisa bem curtinha que a gente pode incluir aqui sem muitas delongas. A escola bíblica dominical em sua origem, vamos dizer assim. Podemos entender que o ensino bíblico em si ele já ocorre há muito tempo, desde os tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, lá em Deuteronômio 6, nós vemos que os pais tinham o dever de ensinar a seus filhos, ou seja, de ensinar andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, ou seja, ensinar durante todo o tempo em que estivessem vivendo com seus filhos, o tempo em que estivessem atuando com seus filhos. É necessário, então, portanto, que o ensino bíblico seja um ensino de vida, de caminhar, de estar junto, de procurar sempre um caminho junto, de andar ao lado e ensinando as coisas numa troca mútua de intenções, de interesses, de ideias. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. O ensino bíblico ele já é instituído por Deus para os pais em seus filhos. Até hoje ele ainda existe dentro da família cristã e deve ser assim. Os pais devem procurar ensinar a seus filhos as verdadeiras virtudes da palavra de Deus, sempre em todos os momentos. Um pai pode dizer que não tem muito tempo para alguma coisa porque trabalha muito. Mas no momento em que está em casa, ao invés de repente assistir o jogo do seu time favorito, prefira jogar bola com seu filho, se seu filho não quer assistir o jogo contigo. Ou se de repente você está vendo uma novela, deixe de ver a novela e vá brincar um pouco com seu filho. Talvez você pense que está perdendo tempo ou está deixando de fazer alguma coisa que você gosta. Mas quando você começar a brincar com seu filho e abandonar determinadas coisas, você verá que a palavra de Deus tem razão, porque você prevenirá que seu filho venha a ser influenciado por más pessoas e também descobrirá um prazer que você talvez não tenha experimentado ainda. Então brinque com seu filho e ensine a seu filho ao deitar-se e ao levantar-se. Esse foi um dos primeiros inícios de um ensino religioso com o mandamento. Podemos dizer também que o ensino religioso da Bíblia Sagrada, o ensino bíblico especificamente, ele também prosseguiu tempos depois, além do momento em que os pais ensinavam a seus filhos também, que continuou concomitantemente a esse momento da dispersão dos judeus pelo mundo antigo. Os judeus foram dispersos pelo mundo antigo, foram tirados de Jerusalém, de Israel e de Judá e espalhados por todo o mundo. E quando eles foram espalhados por todo o mundo, inclusive o templo de Salomão foi destruído. O templo era um lugar de culto naquela época. Não havendo mais um lugar de culto, foi-se procurar um lugar de culto nos lugares onde eles estavam. Onde eles estavam, eles sabiam que Deus é Deus de todos os lugares, é Deus onipresente. E por isso eles procuravam cultuar onde estavam através do estudo e do ensino das Escrituras. E este lugar onde os judeus praticavam o estudo e ensino das Escrituras chamava-se sinagoga, que existe até hoje. O templo não existe mais, os sacrifícios só poderiam ser feitos no templo, que era dedicado para isso. Mas sinagogas são um lugar específico de instrução.
e seguiram-se por esse caminho com as sinagogas até o tempo de Jesus. O próprio Jesus ia às sinagogas. Provavelmente o próprio Jesus foi instruído, embora não necessitasse, por ser o Filho de Deus, o próprio Deus quem era, provavelmente teve participação, convivência nas sinagogas. Nós vemos especialmente Jesus aos 12 anos, quando vai a Jerusalém, e percebemos que ele dá aulas aos mestres do templo, aulas sobre as Bíblias, e os mestres ficam maravilhados com aquilo que Jesus faz. Então podemos ver que Jesus participava da sinagoga em vários momentos, inclusive aquele momento em que ele abre o texto de Isaías, que lê que a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, e esses detalhes aparecem aqui no vídeo, o texto para você ler menor, porque eu não vou decorar de cabeça. Então você vai ver que Jesus fala sobre esse texto e refere a si mesmo numa sinagoga. E Jesus, referencialmente, ele volta às sinagogas para aprender da palavra de Deus, ou melhor, para ensinar, se nós formos entender que ele estava também vendo, conhecendo as pessoas, conhecendo cada vez mais os homens, a cada um em sua inteireza que ele via. Mas ele estava sempre ensinando mais do que aprendendo, porque ele não precisava aprender nada, pois ele é Senhor de todo o conhecimento. Mas se nós vamos entender o ensino-aprendizagem como uma via de mão dupla, nós podemos até usar esse tipo de termo. Logo depois das sinagogas, há um período que os judeus são dispersos de novo após o ano 70, quando os romanos destroem Jerusalém. Continuam aí as sinagogas dispersas por vários lugares, vários povos, em várias nações. E os judeus continuam ensinando a palavra de Deus. Mas também quem vai para o mundo todo também é a Igreja de Cristo. E a igreja é herdeira dessa história de ensinar a palavra, desse costume, desse bom costume, desse mandamento de se ensinar a palavra de Deus uns aos outros. Então ensina-se a palavra de Deus para que as pessoas venham a conhecer e aprender mais da palavra de Deus a cada dia. E a igreja continua ensinando, e muitas vezes nas catacumbas através de perseguição, ou outras vezes através de alguns mosteiros e escolas que vão surgindo durante o tempo. Até que, por volta do período da Revolução Industrial, um cristão, vendo que há problemas na educação das crianças que ficam na rua, não têm pais, que estão dedicados a um trabalho, às vezes um trabalho até meio desumano, ele resolve criar a Escola Bíblica Dominical. O nome desse cristão aparece aqui para você. E ele cria então a Escola Bíblica Dominical, e com a finalidade de não só ensinar essas crianças a ler, especialmente também, mas dentro da palavra de Deus. Ele ensina dentro da Bíblia as crianças a lerem, a conhecerem a palavra de Deus. E é importante que isso seja feito. As crianças conhecem a palavra de Deus e aprendem também um pouco de conhecimentos gerais que vão ajudá-las na sua própria vida e formação de um modo geral. E isso é transmitido até hoje dentro da igreja. Surge posteriormente, mais ou menos concomitantemente com esse período, a escola pública gratuita, porque é um resultado também da reforma, de alguma forma. E isso vai gerar a escola pública gratuita, então começa a se separar o ensino mais laico do ensino religioso. E a escola bíblica dominical cada vez mais especializa-se na igreja, no ensino bíblico cada vez mais, chegando ao ponto de ser um ensino estritamente bíblico, como é hoje. O primeiro princípio bíblico, princípio de ensino bíblico, é o da idoneidade. Ser idôneo é aquela pessoa que tem o direito e tem o caráter de discordar do outro. Então nós vemos que para entender a escola bíblica dominical devemos entendê-la como um avanço, um seguimento, uma continuação da ordem de Jesus de ensinar a palavra de Deus a todos que precisam ouvi-la e participar da palavra dele, para que possam compreender, aprender e fazer o melhor para Deus. Nós vamos agora passar para o primeiro ponto.
O primeiro ponto do nosso tema que nós estávamos continuando, eu fiz essa introdução rápida sobre a história da Escola Bíblica Dominical, que você poderá pesquisar em livros com mais detalhes. Isso mais para você entender a origem da Escola Bíblica Dominical. Não me preocupei em elaborar muito esses detalhes, por nosso objetivo, como falei, é o planejamento. Mas agora nós vamos falar especificamente sobre alguns princípios fundamentais do ensino bíblico, que é o que a Escola Dominical faz hoje e fez desde sempre. Vejamos alguns desses princípios. O primeiro princípio bíblico, princípio de ensino bíblico, é o da idoneidade. Ser idôneo é aquela pessoa que tem o direito e tem o caráter de discordar do outro. Mas discordar simplesmente por discordar? Não. Discordar por saber que ele tem um conhecimento da verdade e que ele quer chegar ao mais profundo, ao mais dedicado, ao mais detalhado interesse da verdade. E nós conhecemos por fé que o maior conhecimento da verdade é a palavra de Deus. Então, quando se fala em idoneidade, em caráter, a pessoa que é idônea, que tem um caráter, ela passa imediatamente a ter uma identidade. Quando nós procuramos na Escola Bíblica Dominical uma idoneidade sobre determinadas coisas, nós estamos procurando também ser identificados como servos de Jesus Cristo. Nós podemos ser identificados como servos de Jesus Cristo a partir daquilo que fazemos conforme a palavra dele nos ensina. Se nós formos fazer de qualquer outra forma, nós não podemos ser identificados como servos de Cristo. Uma pessoa não pode querer entrar para a igreja, fazer parte da igreja e ser identificada com outro grupo totalmente diferente ou adverso. É necessário que para você ser igreja, você seja identificado como igreja. E aí está a questão de ser idôneo, também de ser alguém com um caráter que possa discordar de uma opinião vulgar, comum, do mundo em geral e até mesmo da opinião científica, se for o caso ela contrarie as Escrituras. Nós temos a liberdade total para confirmar ou contornar alguma coisa de forma a negá-la até, mas não contornar maliciosamente, mas contornar através da busca pela verdade, e podemos perceber nisso, que assim nos identificamos como servos de Cristo. Então, a questão da idoneidade, ela nos conduz por identificação como seres feitos por Cristo. E além disso, esses seres feitos por Cristo, eles procuram um modelo. E esse modelo, como sabemos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é um modelo muito especial de pessoa. Ele é um modelo muito especial que não se iguala a ninguém. Ele é um modelo perfeito de justiça e de verdade. Jesus ainda diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida em João 14. Observe que nós seguimos a um modelo especial, a um modelo singular, a única pessoa que pode ser modelo para outras. Ninguém pode ser modelo para outra pessoa. Eu não posso ser modelo para você, um modelo perfeito. Posso até ser um modelo parcial em alguma coisa. Você também pode ser um modelo parcial em determinado elemento que você represente para mim. Elemento de cultura, o elemento de entendimento, elemento de sabedoria. Mas não somos modelos essenciais e plenos para que possamos pautar a nossa identidade e ser quem somos como igreja. Em Cristo, um dos princípios do ensino bíblico é que nos pautemos no modelo de Cristo para nos identificarmos, termos a verdadeira identidade de servos de Deus e de igreja do Deus vivo, de corpo de Cristo. Então esse é um princípio básico, fundamental, uma das bases do ensino bíblico. Podemos dizer também, já passando para um outro ponto, que um dos modelos do princípio do ensino bíblico é o serviço. Um dos princípios fundamentais do ensino bíblico é o serviço. E esse serviço é por amor e por dependência. Se nós amamos uma pessoa e reconhecemos que somos dependentes de Deus,
que precisamos de Deus para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser felizes, pois estamos fazendo uma via de mão dupla entre amor e dependência, porque nós amamos e dependemos de ser amado. E Cristo, nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Então é interessante que dentro do ensino bíblico há um princípio de amor e dependência. Que nós devemos amar o outro, não aquele discurso de uma pedagogia amorosa, de um ensino amoroso, mas não é bem assim. Não é um discurso somente retórico de amor. Na verdade, o amor tem que ser um amor verdadeiro, um amor de comunhão, um amor que, como diz Coríntios 13, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando agimos em amor, nós não ficamos observando os erros do outro. Nós podemos até não concordar com os erros do outro, nos magoar com os erros do outro, mas não vamos deixar de agir de forma adequada, de forma amorosa para com o outro, de forma a ajudá-lo. Então não podemos deixar de ser amoroso com o outro por algum motivo que tenha nos abalado, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Então o pecado não justifica a falta de amor, embora os ímpios venham a se tornar cada vez mais esfriando no amor, exatamente pela multiplicação do pecado. Então nós percebemos que amar e ser dependente um do outro é um ponto importante para o ensino bíblico. O ensino bíblico ele não preza por uma independência do sujeito. Pelo contrário, o ensino bíblico preza pela dependência do sujeito. O ensino bíblico não preza por uma autonomia do sujeito de um modo amplo e restrito, mas o ensino bíblico preza sim por uma heteronomia do sujeito perante Deus e perante a palavra de Deus. Heteronomia significa uma lei que vem de fora e pela qual você segue. A autonomia é você gerar a sua própria lei e fazer as coisas como você quer. Nós vemos que quando os homens seguem suas próprias leis, eles costumam cair em situações muito complicadas e fazer situações difíceis e às vezes até culpam a Deus pelos seus próprios erros. Então não façamos assim. Não vamos confundir essa história de autonomia do homem, que nós temos uma autonomia sim relativa, mas nós somos totalmente dependentes de Deus e precisamos de Deus para cuidar de nós, porque senão o que seria de nós se nós fôssemos realmente autônomos? Nós produziríamos a nossa própria energia para sustentar o nosso corpo, não precisaríamos nos alimentar, não precisaríamos comprar no mercado algo que veio da horta, algo que foi plantado com uma semente que foi tratada por outra e por aí vai. Não podemos fazer isso. Nós não somos totalmente autônomos. Nós somos interdependentes e somos mais ainda que interdependentes um do outro. Nós somos dependentes de Deus. Esse é um princípio bíblico extremamente importante. E esse princípio bíblico de que nós não somos autônomos perante Deus, ele também nos leva a uma ideia muito interessante, que é que nós devemos ser obedientes a Deus. Ser obediente a Deus significa seguir a vontade do Senhor. Deus tem sua vontade, Ele exerce a sua vontade de forma soberana sobre nossas vidas. E nós não podemos viver de forma a desagradar o Pai. Precisamos saber que, sendo obedientes, nós nos aproximamos de Deus e encontramos a verdadeira plenitude, a verdadeira realização humana. Ora, se Deus é o ser pleno em si mesmo, é o ser completo em si mesmo, quanto mais nós nos aproximamos da completude ou da plenitude de Deus, nós também nos transformamos em seres mais plenos e em seres mais completos. E para se aproximar dessa plenitude de Deus, é necessário agir com obediência à palavra de Deus. Ninguém pode ser pleno sendo um revolucionário.
A revolução, ela prega o quê? A destruição de uma situação para construir do zero outra coisa. Geralmente é assim. Ao passo que quando nós buscamos a plenitude em Deus, nós queremos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, e a partir dali crescermos em qualidade, aumentarmos o nosso entendimento, aumentarmos a nossa vida espiritual até chegarmos à plena estatura de Cristo. Então esse princípio bíblico é muito caro e muito importante no ensino das Escrituras, e que nós não podemos deixar de olhar para isso. E é necessário que nessa questão de serviço amoroso, dependente e obediente, nós também possamos entender que podemos questionar a vida. Questionar a vida segundo as Escrituras, segundo o amor de Deus, segundo as coisas que acontecem conosco e como nós gostaríamos de transformá-las segundo a vontade de Deus. Prega-se em alguns círculos ideológicos que se deve transformar o mundo, mas transformar para qualquer coisa. Transformar para qualquer coisa não basta. Você tem que transformar para um ideal maior, algo que esteja além do que você pode ser hoje e literalmente. Algumas pessoas pensam apenas no futuro, o futuro, e o futuro não tem um alvo. É somente o futuro, que no futuro vamos gerar alguma coisa e que o futuro é sempre mutável. De alguma forma, isso é uma balela. É necessário que você tenha um alvo, e o nosso alvo é Cristo, nosso modelo é Cristo, e assim, seguindo a Cristo, nós vamos questionar a nossa vida em justiça, procurando saber em que forma a justiça de Deus se adequa à nossa vida, ou de que forma a nossa vida está desrespeitando a justiça de Deus. Portanto, precisamos ser justos na vontade de Deus. Ser justo é estar ajustado, estar dentro de um recipiente, por exemplo, onde você coloca a água e ela se molda aquele recipiente, ela fica ajustada. Quando você bota uma roupa, ela está caindo bem em você, ela está ajustada. Então precisamos ser justos dentro da palavra de Deus, e precisamos verificar isso, questionar nossa vida durante o ensino bíblico, para ver até que ponto estamos dentro da justiça de Deus. Outro detalhe interessante é que para o ensino bíblico ocorrer, é necessário que conheçamos as Escrituras. Não podemos realizar ensino bíblico nenhum se não conhecermos as Escrituras. Conhecer as Escrituras é a condição sine qua non para o ensino bíblico. Você precisa conhecer as Escrituras para que possa ensinar a Bíblia às outras pessoas, para que possa vencer ao diabo e que possa vencer também a falsidade que se manifesta no próprio diabo, nos inimigos do cristianismo e às vezes nos falsos profetas, que até se dizem pastores e que fazem coisas estranhas, que estão preocupados simplesmente em encher as suas próprias barrigas, como nos diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. É interessante que nós venhamos a perceber que quando buscamos o ensino bíblico, nós devemos conhecer as Escrituras, pois Jesus nos deu exemplo disso. Jesus, como eu já falei, ele frequentava as sinagogas. Jesus também, como eu já expliquei, ele foi chamado de mestre mais de 45 vezes no Novo Testamento e nenhuma vez de professor, segundo J.M. Price publica em seu livro A Pedagogia de Jesus, que recomendo novamente. Então é interessante observar que Jesus tem a característica de mestre, que Jesus conhecia as Escrituras, diria até que totalmente de forma literal. Jesus declamava vários livros da Bíblia. J.M. Price novamente diz que Jesus chegou a citar 27 livros do Antigo Testamento de formas diversas nos Evangelhos, somente nos Evangelhos, e em várias situações. Em momentos que ele não cita, algumas coisas se cumprem através dele também. Então é necessário que nós possamos conhecer as Escrituras, tendo Jesus como nosso principal exemplo de conhecimento das Escrituras Sagradas, de conhecimento da Palavra de Deus. E você tem se dedicado a conhecer a Palavra de Deus? Tem se dedicado a aprender a Palavra de Deus? Pense nisso. Outra coisa interessante
é que quando conhecemos as Escrituras, quando conhecemos a Palavra de Deus, quando nos dedicamos a aprender a Palavra de Deus e temos isso como um princípio fundamental do ensino bíblico, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós temos um entendimento, ou seja, um conhecimento que é atingido pelo ensino, através da ação do Espírito Santo, pelo dom daqueles que têm o dom de mestre, de ensinar a Bíblia Sagrada na escola dominical. E nosso entendimento é transformado para que nós possamos entender os planos de Deus. Muitas vezes os planos de Deus são misteriosos para nós, mas quando recebemos a unção, a iluminação do Espírito Santo, nós podemos entender esses planos de Deus. E às vezes damos graças até por termos passado por certas dificuldades. O apóstolo Paulo mesmo, ele no seu canto de vitória, ele diz que ele sabe ter muita coisa ou passar necessidade, mas em tudo ele está alegre porque ele está com Cristo. E é isso que é importante. É importante que nós transformemos a nossa mente, não nos tornemos em meros indivíduos materialistas que se preocupam apenas com o consumo e que se preocupam com formas de ver a vida que não agradam a Deus, que estão preocupadas em ser autores ou doutores de alguma coisa para que possam transformar o mundo de uma forma ideológica. Não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é transformar o mundo segundo a vontade de Deus. Aliás, nosso objetivo não é nem transformar o mundo, pois sabemos que o mundo já está perdido, já está na mão do maligno. Mas o nosso objetivo é transformar as nossas vidas e levar essa palavra que transformou as nossas vidas a outras vidas, para que essas vidas também possam ser transformadas. Então nós vemos esses 3 princípios fundamentais que elencamos aqui do ensino bíblico. Ou seja, será que nós estamos aplicando a nossa vida aquilo que Deus nos ensina? A idoneidade, o serviço e o conhecimento das Escrituras. E eu queria falar com você que quando nós buscamos ser idôneos, servir a Deus e conhecer as Escrituras, nós devemos verificar se temos aplicado. Aplicar a vida significa, além de refletir, fazer. Ou seja, procurar entender o que está errado, o que não está nos agradando, o que está dificultando fazer a vontade de Deus, o que está nos tornando fracos, aquilo em que somos fracos para fazer, mas que Deus é forte para nos levantar, pois o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então é necessário que nós sempre apliquemos esses ensinos, essa reflexão que fazemos sobre como servimos a Deus, sobre o que conhecemos das Escrituras e sobre a nossa idoneidade como identidade de cristão, como uma pessoa que serve a Deus. Qual é a sua identidade? Ela é coerente? O que nós estudamos nas Escrituras pode ser aplicado à sua vida? Esse é o nosso objetivo principal. Aplicar o que nós aprendemos das Escrituras à nossa vida, para que possamos ser servos segundo o coração de Deus. Que Deus o abençoe. Esse foi mais uma aula do nosso curso de planejamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Prosseguiremos com outras lições, com outras considerações, até nos centrarmos propriamente em planejamento. Nós vamos colocar antes algumas coisas que são fundamentais para que você medite e reflita e venha a perceber a importância do planejamento na hora que formos falar especificamente do planejamento como um plano, ou seja, algo que é escrito como um documento, que nós vamos usar o termo documento para o plano para que fique mais fácil de pessoas que não têm uma formação pedagógica ou qualquer outra que envolva planejamento, para que possam ter uma coisa material como o plano de aula. Então nós vamos usar o plano de aula como documento. O planejamento é o processo de você chegar a este documento, o plano de aula. E quando nós estamos estudando todas essas coisas, nós estamos construindo algumas bases desse processo. Que uma das bases desse processo é conhecer as coisas fundamentais que vão te dirigir nesse planejamento. Que Deus o abençoe e que a sua vida seja abençoada. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente em abiblievocê.com.br.